Olá, pessoas queridas! Como estão vocês? Gente, este vídeo é especialmente para você. Quem é você? Você que é um iniciante aqui no YouTube e que deseja a monetização do seu canal e que ainda não recebeu aquela mensagem com esta imagem que eu vou projetar agorinha. Ok? Também é para você, que já recebeu sim esta imagem, mas continua um iniciante aqui na plataforma e tem algumas dúvidas a respeito desta matéria, a respeito deste tema, né? Que são os requisitos para se conquistar a monetização e alguns conselhos também para que isso possa acontecer. Mas antes disso, eu quero um segundinho da sua atenção, porque eu vou gravar em português essas orientações de hoje. Mas eu preciso falar com a minha comunidade hispanohablante. Hola, queridas personas que me acompañan desde sus distintos países. Les pido permiso para grabar este video en lengua portuguesa, en mi lengua nativa, pues mucha gente de mi país me ha pedido para hablar eso en lengua portuguesa. Les pido por favor que, si es posible, también acompañen esta presentación. Y bueno, si les parece interesante este tema, será un gusto también grabarlo en lengua española, ¿vale? Muy pronto volveremos a hablar de nuestra literatura y de nuestros temas de cultura como normalmente hacemos por aquí, ¿vale? Muchas gracias y por favor, quédense comigo. Bom, gente, voltei. Então é isso. Eu vou gravar esse vídeo em português para explicar um pouquinho a respeito aí dessa imagem, porque ela é muito representativa, realmente, da nossa trajetória aqui no canal. Vamos lá? Fiquem comigo. Muito bem. Então, vamos analisar esta imagem. Primeiramente, vamos fazer uma leitura deste texto? Parabéns! Você é um parceiro do YouTube. Agora você pode ganhar dinheiro, receber suporte ao criador e muito mais. Vamos lá? Gente, esta imagem ela diz muito sobre o nosso processo aqui no YouTube, certamente. Se vocês estão aí se identificando com isso, vamos juntos construir então essa narrativa. Primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: para que a gente conquiste esta mensagem, nós precisamos passar por alguns requisitos. Muitos de vocês já sabem. Quais são eles? A gente precisa de ter pelo menos 1.000 pessoas inscritas no canal. Além disso, 4.000 horas públicas de exibição, né, que são exigidas. E, obviamente, atender às diretrizes da comunidade. Então, no meu caso, por exemplo, eu conquistei essa meta mais ou menos aí em 1 ano e 6 meses. Então, eu trabalhei 1 ano e 6 meses para conquistar essa categoria, digamos assim, né? A categoria de que eu sou elegível para monetização, ok? Eu vejo que algumas pessoas às vezes comentam que elas conseguem isso de uma forma bem rápida. Às vezes eu vejo assim, sabe? Algumas pessoas falarem que em 1 mês, 2 meses, elas já conquistaram a monetização, né? Com 1 ou 2 vídeos que isso aconteceu, mas olha, vou dizer a vocês, isso daí, do meu ponto de vista, é uma exceção da exceção. É muito difícil, porque é realmente preciso um trabalho, é preciso alimentar o canal. É preciso criar aí uma comunidade de pessoas que realmente vão nos assistir. Eu vejo assim que muita gente às vezes fica mais preocupada em relação ao tema da inteligência artificial, né? As pessoas ficam assim meio obcecadas falando do algoritmo, que de fato é uma realidade, realmente, né? Esse algoritmo aí do YouTube, eu fico imaginando um cérebro assim enorme com milhares de temas. Claro, isso é uma realidade, mas nós não podemos nos esquecer de que nós estamos aqui porque somos pessoas e estamos aqui interconectados na condição de pessoas humanas. Sim, o robô faz o trabalho dele, só que ele é, na verdade, influenciado
pelas relações que nós construímos entre as pessoas. Então, a primeira dica que eu daria, né, que eu poderia dar a vocês hoje neste encontro, se você quer atingir aí essa meta também, é entender o seu público, entender quem são as pessoas, né, que te assistem. No meu caso, por exemplo, para mim ficou muito óbvio que a maior parte do meu público é realmente formada por uma comunidade de pessoas hispanofalantes. Isso aí está claríssimo. Inclusive, eu estou gravando este vídeo de hoje, vocês viram que eu pedi até uma licença para a minha comunidade, porque eu nem sei se as pessoas que me acompanham normalmente terão interesse, né, em assistir ao que eu vou falar aqui neste encontro de hoje. Uma vez que para o hispano-falante, é mais difícil, às vezes, compreender a nossa língua portuguesa do que para nós. Em algumas circunstâncias, nós entendemos muito mais, né, o espanhol do que um hispano-falante. Então, gente, eu acho assim que a gente precisa de compreender o nosso público. E, além disso, a gente precisa de ter muita clareza de qual que é realmente o nosso nicho de trabalho. Está certo? Então, esses detalhes, eles não são clichês, eles são detalhes realmente muito importantes. E no meu caso, por exemplo, isso é algo bem complexo mesmo. Por quê? Porque aqui no YouTube eu me apresento como professora Adriana, brasileira, eu sou professora de espanhol, né? E de literatura espanhola e hispano-americana para estrangeiros. Então, vejam que aqui eu já marquei uma imagem que eu estou construindo, né, a respeito da minha presença aqui. E isso, obviamente, isso reflete nas pessoas, isso se reverbera, né, entre as pessoas que me assistem. Então, no meu canal, por exemplo, eu já tentei fazer uma apresentação de literatura brasileira, já tentei abrir, sabe, um outro nicho, mas fica muito difícil de conquistar esse desdobramento, uma vez que é interessante a gente manter o foco realmente dentro de uma proposta, o que para mim é muito complexo em razão da minha formação, porque eu tenho uma formação muito diversificada, né, em literatura, em direito, nas línguas estrangeiras, e eu amo, obviamente, também a literatura do meu país. Só que tem esse detalhe, a partir do momento, né, em que a minha rede de pessoas, de amigos, de amigas que me acompanham, ela é uma rede que ela espera realmente esse ethos. O que é o ethos? É a imagem que nós construímos de nós mesmos, né, e da reverberação, da ressonância que essa imagem cria no outro. Então, assim, é difícil mudar, sabe, os segmentos. Então, fiquem atentos em relação ao público de vocês, respeitem esse público, façam de tudo para compreendê-lo bem, com suas características, e definam bem o objeto realmente, sabe? O tema do seu canal, ok? Muito bem, então agora vamos falar aqui, né, da nossa imagem. Bom, gente, então, depois de 1 ano e 6 meses, eu recebi esta imagem, porque eu concluí realmente os requisitos necessários para alcançar a monetização, ok? Essa imagem, ela chegou aqui para mim em maio deste ano. Na verdade, eu já tinha um canal escrito Adriana do Carmo Figueiredo, já faz bastante tempo, mas eu comecei a alimentar mesmo o canal, tem esse tempo que eu falei para vocês, 1 ano e 6 meses antes de receber aí essa imagem. Ou seja, o meu canal, ele ainda não completou 2 anos, ok? Quando eu recebi essa correspondência, né? Parabéns, você é um parceiro do YouTube, agora você pode ganhar dinheiro, receber suporte ao criador e muito mais. Na verdade, eu estava com cerca de 3.035 pessoas inscritas no meu canal. Era isso. E hoje, se vocês, né, estiverem me olhando aqui agora, neste instante, eu já conquistei, assim, nesse tempo, por exemplo, de maio, nós estamos agora no iniciozinho aqui de setembro, né, no dia 2 aqui de setembro, que eu estou gravando este vídeo, então eu já conquistei mais de 5.000 pessoas inscritas depois dessa movimentação aqui que eu tive, né, aqui no meu canal. Muito bem. Por que essa imagem? Por que eu escolhi essa imagem para conversar com vocês?
Bom, eu escolhi, gente, porque se a gente observar esse personagem, ele é um personagem que ele, olha só, ele tem toda uma pinta, né, de um aventureiro, de alguém que está fazendo uma expedição, né, de alguém que está ali querendo, se a gente pensar, né, em toda a complexidade assim da imagem, querendo alcançar aquele topo ali, né? O cume, o topo da montanha. E quando a gente está começando o canal, na verdade, a gente fica nessa parte aqui de baixo, sabe? Onde tem aqui essas nuvens. Olha só essas nuvens que aparecem aí. Viram? Então a gente se sente exatamente desse jeito, assim, um pouco perdido, sabe? É como se a gente tivesse essa quantidade de nuvens, assim, a gente olha para cima, nossa, será que eu vou algum dia realmente chegar lá em cima dessa montanha e fincar a bandeira? Né? Então eu gostei muito quando eu vi essa proposta aí, né, de imagem do YouTube, porque eu me identifiquei plenamente. Quando eu comecei meu canal, eu tinha essa dúvida: será que eu vou realmente conseguir chegar lá em cima, colocar aí essa bandeira? Observem que o personagem, ele tem lá a roupa dele, né, já bem característica, assim, como se ele estivesse numa escalada, né, como se ele estivesse realmente numa aventura, com suas botas, com a sua roupa flexível, né, com sua roupinha de frio, para não passar frio, com a mochilinha nas costas, né, então é muito interessante realmente observarmos como diz muito sobre nós mesmos. E, bom, o que acontece? E claro, né, essa bandeirinha que indica que, olha, cheguei, estou aqui em cima, né? Pois bem. Então, o que acontece, gente? Quando a gente recebe, na verdade, essa imagem, isso significa que o nosso canal, ele já avançou aqui na plataforma, né? Ele já avançou. É importante dizer para vocês que nesse meio do caminho, para que a gente possa realmente chegar assim nesse avanço, me parece que vem uma equipe, eu digo assim, é que existe uma equipe, que é uma equipe de pessoas realmente, que avaliam se o nosso canal, ele tem os requisitos necessários para receber os anúncios, para receber a monetização. Eu ouvi relatos de pessoas afirmarem que às vezes até demora bastante. As pessoas, elas demoram para responder esse retorno, para receberem esse retorno, digo. Então, os avaliadores, por exemplo, examinam se o seu conteúdo ele não é um conteúdo replicado, se ele tem originalidade, se você atende, né, às diretrizes da comunidade, se o seu conteúdo ele é diversificado, se ele tem, não é, a relevância social. Então, uma série de detalhezinhos que eles analisam. E eu ouvi falar que algumas pessoas, por exemplo, elas inclusive demoram para receber, né, essa avaliação, esse parecer final. No meu caso, o que aconteceu? Foi bem rápido no meu caso, demorou, eu diria para vocês assim que eu diria que menos de 24 horas, talvez pelo fato de realmente eu ter criado um canal com essa preocupação, sabe? Com uma preocupação focada na originalidade, focada assim na diversidade, na diversificação também dos conteúdos. Então eu tive realmente esse cuidado assim com a questão dos direitos autorais. Então isso é algo que realmente me mobiliza bastante, sabe? Me interpela, né, de tomar esses cuidados. Então a aprovação foi muito rápida, foi rapidinha mesmo, mas não é também algo que eu vejo assim, as pessoas comentarem. Me parece que dependendo da forma como os conteúdos são feitos, pode acontecer assim de a pessoa ter algumas dificuldades nesse caminho. Então é importantíssimo compreender das diretrizes da comunidade, é importantíssimo que você crie seus conteúdos originais, né, que você observe aquilo que eu falei do público, sabe? Quem é o seu público, quem é a comunidade que está realmente movimentando o seu canal e especialmente, né, qual é o seu foco. Especialmente isso, gente, porque, olha, eu estou aqui agora gravando este vídeo, por exemplo, dando algumas dicas para vocês, porque eu tive vontade, sabe, de falar a respeito disso. Mas, assim, esse não é o foco do meu canal. Então, eu sei que esse vídeo
ele pode até ficar um pouco perdido aí, porque realmente, assim, o foco do meu canal é falar, né, de literatura espanhola, hispano-americana e de dicas de língua espanhola. Então, assim, mas como eu sinto essa necessidade também de falar um pouco da minha experiência, sabe, no meu idioma, na minha língua, eu vou tentar criar essas cápsulas, né, que eu tô chamando, assim, de cápsulas, assim, de momentos realmente com essas narrativas, com as minhas experiências aqui no YouTube, ok? O que mais que eu posso dizer para vocês? Bom, eu posso dizer para vocês algo que talvez você que já recebeu essa imagem tenha a mesma angústia que eu, que é o seguinte, olha, a gente chega aqui no alto dessa montanha, quando a gente coloca essa bandeirinha aí, né, e a gente fica pensando, poxa, e agora? E agora? Nós vamos realmente conseguir ter uma retroalimentação, quer dizer, esse canal ele vai conseguir caminhar com suas próprias pernas, a gente vai conseguir realmente fazer essa escalada completa até chegar aí a um volume de retorno financeiro que a gente considera que seja compatível com o trabalho que nós estamos realizando. Então vem essa indagação. Eu confesso a vocês que quando eu escalei aqui essa montanha, eu ainda era muito ingênua, muito mesmo, em relação, eu digo ingenuidade, em relação ao desconhecimento mesmo, sabe, da complexidade do YouTube. Eu digo em relação a isso. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de uma plataforma de alta complexidade. E para que nós possamos ter realmente sucesso, a gente precisa de trabalhar com uma série de mecanismos que envolvem estratégias, né, que envolvem percepções assim de continuidade, sabe, de relação entre os vídeos. E às vezes isso não é tão claro, né, para o iniciante. Então, quando a gente coloca lá aquela bandeirinha lá no topo da montanha, e aí, o primeiro mês disso, por exemplo, o primeiro instante em que isso acontece, a gente fica cheio de expectativas também, né? E agora, como é que vai ser isso? Será que as pessoas realmente elas terão interesse, né, em anunciar no meu canal? Tendo em vista que é um canal pequeno, né? Então, como que é? Como que será? Bom, então, gente, minha outra dica para vocês aí que estão me acompanhando é o seguinte: precisamos ir com muita cautela e precisamos trabalhar a nossa ansiedade. Por quê? Porque aqui no YouTube o projeto ele é, a meu ver, de médio a longo prazo. Então, não é assim do dia para a noite, da noite para o dia, né? Que nós, né, vamos conseguir realmente adquirir, assim, né, um retorno financeiro imediato. Na verdade, ganhar dinheiro nunca foi fácil para ninguém, quer dizer, eu digo para ninguém assim, para mim, nunca foi fácil. Sempre foi algo fruto de muita batalha, de muito estudo, de muito trabalho, né? E aqui no YouTube é mais ou menos por aí também. É como se você, por exemplo, olha, você trabalha numa loja, né? Se você trabalha quantas horas por dia? 3 horas, 6, né? Quantas horas por dia que você trabalha nessa loja? Quanto mais você trabalha, mais vem aí, teoricamente, mais alto vem o seu salário, não é assim? Eu sou professora, por exemplo, se eu leciono 6 horas por semana, 10, 12 horas por semana, mas o meu salário também ele vai o quê? Aumentando proporcionalmente, tá? Então, no YouTube, a minha percepção claríssima hoje é esta, sabe? Nós precisamos nos dedicar realmente. Então, é preciso muita dedicação, é preciso que haja muita estratégia, muita compreensão do público, tranquilidade, porque é um projeto realmente a médio e longo prazo. E a gente não pode se assustar com o primeiro mês, porque aí no primeiro mês vem lá umas gotinhas assim de centavos de dólares, né? E aí a gente fica pensando, meu Deus, são centavinhos de dólares que vão chegando. E aí você fica pensando, nossa,
quando que eu vou conseguir, gente, 1.000 visualizações com esses centavos de dólares? Eu vou morrer de frio aqui no alto dessa montanha. Escalei e vou sentir frio aí no topo da montanha, não é? Mas assim, mas muda. Eu posso dizer para vocês hoje, né? Então eu tenho aqui, olha, 4 meses, é maio, né? Junho, julho, agosto. São 4 meses, mais ou menos. Estou aqui no início de setembro. E aí, nesse lapso temporal, eu já percebi que o investimento também, né, ele mudou para melhor, né, no meu canal. Então, aqueles centavinhos, eles começam a ficar um pouquinho mais gordinhos, assim, crescendo mesmo, né, um pouquinho mais. E o cofrinho, como se diz, vai aos pouquinhos enchendo, porque, como eu falei, é um canal pequeno. Então, esse vídeo, né, ele é um vídeo dedicado a nós que temos esses canais pequenos. Então, a gente precisa de avaliar pequenos em termos, né, gente? Porque eu estou falando pequeno e comparado aí com os outros canais, mas eu não acho que seja pequeno ter 5.000 pessoas, não, viu? Eu acho que é grande. Para mim, né? Eu ter 5.000 pessoas aqui, imagina, dando aula para 5.000 pessoas, é muita gente, né? Mas, claro, para uma lógica aqui dentro, né, da plataforma, ainda é considerado mesmo um canal pequeno. Bom, o que eu quero dizer então, gente, fica aqui a minha mensagem, é a seguinte: olha, vamos lá, na sequência. Primeiro, trabalhe a sua ansiedade. Esse projeto, ele é um projeto a médio e longo prazo, de uma maneira geral. Se alguém consegue isso de uma forma bem rápida, é porque realmente é uma exceção no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, tá bem? A outra questão que eu queria falar para vocês é o seguinte: tenham sempre em vista quem é o público que te assiste. Vejam sempre as estatísticas, elas mostram isso com muita clareza. Então, por exemplo, as estatísticas que o YouTube me envia, né, me mostram que eu tenho a maior parte de pessoas hispanofalantes, realmente, né, no meu canal. Então, por isso, eu procuro realmente seguir com a minha meta de conversar, seguir conversando em língua espanhola. Isso é muito importante, tá? Definir o seu público. Próximo aspecto seria realmente definir assim o seu nicho, sabe, de atuação. Porque, muito embora alguns nichos de atuação eu acredito que as pessoas consigam de uma forma bem mais rápida a monetização, entre eles eu colocaria, por exemplo, quem fala sobre investimentos, quem fala sobre escola de formação de youtuber. Eu acho que essas pessoas, elas têm talvez mais chance de conseguirem a monetização mais rapidamente, muito embora a concorrência também é muito alta, né? Mas há mercado sempre aberto. Não adianta forçar a barra, é onde eu quero chegar. Então, não adianta, por exemplo, você criar um canal e ficar sempre colocando temas desses que estão assim na moda, o que as pessoas procuram mais, se esta não é a sua principal forma, né, de ver o mundo, de atuar no mundo, ou seu principal estudo, sua principal compreensão sobre a matéria. Então, por exemplo, no meu caso, eu entendo de literatura. Eu entendo, sim, eu estudo literatura há muitos anos. Eu entendo também de linguagem, de linguística e de direito. Às vezes eu quero até misturar, sabe? Eu quero colocar linguística, direito, literatura, tudo no mesmo, digamos, no mesmo lugar, né? Aqui dentro do meu canal. Eu quero sempre colocar tudo junto, mas eu sei que é problemático, porque mistura um pouco. Mas, enfim, eu costumo dizer também que nós não somos pessoas unas, né? Que a gente é um misto de uma série de questões que fazem parte da nossa identidade. Mas ainda assim, ainda que nós tenhamos essa complexidade como seres humanos, realmente definir o seu nicho de atuação é fundamental aqui, né, no YouTube, para que você possa ter sucesso. Ok, gente? Então, essa é a minha contribuição. Espero que vocês consigam também alcançar os seus sonhos e vamos nos falando. Está bem? Até o nosso próximo encontro!